Promoção Mega Ofertas de Independência. Rede Mega Farma. Produtos com preços imbatíveis. Confira. Shampoo OGX 5,99. Desodorante Nivea Aerosol 7,99. Protetor solar Neutrogena Fator 70 54,99. Fralda Galinha Pintadinha Mega 29,99. Inalador Incoterm 99,90. Rede Mega Farma. É mega ofertas, mega atendimento, mega em economia. Avenida Norte Sul, em frente ao posto Modelo. Casa Esporte. Temos os melhores produtos existentes no mercado. Uma equipe de profissionais preparados na seleção do artigo que melhor se adapta às suas necessidades. Visite a nossa loja em Rolim de Moura e conheça a nossa vasta gama de artigos de pesca e esportivo. Casa Esporte. Telefone 3442-1063. A ouvidoria da Câmara Municipal de Rolim de Moura está sendo implementada de forma efetiva. As atribuições da ouvidoria são receber, examinar e encaminhar denúncias, reclamações, elogios, sugestões ou solicitações referentes aos serviços e atendimentos prestados à população por servidores e órgãos do poder público. É a população de Rolim de Moura, tendo voz na gestão pública municipal. Com quase 2 décadas na prestação de serviços, a Autoescola e Despachante Docar é referência no segmento de instrução automotiva. Com uma frota de veículos 100% nova, estrutura moderna e funcional, e instrutores altamente qualificados. Possui os mais altos índices de aprovação nos exames de habilitação, e isso em todas as categorias. A Docar fica na Avenida Norte Sul 5440 e o telefone é o 3442-6941. Autoescola e Despachante Docar. A diferença entre guiar e dirigir. Deputados estaduais em ação. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, agora que nós já sabemos o que são as emendas parlamentares, vamos conferir algumas situações em que elas ajudaram diretamente a população. Existem casos em que algumas demandas deixam de ser atendidas pelo orçamento do governo. E é nessas horas que as emendas fazem toda a diferença. Em Itapuã do Oeste foram adquiridos novos computadores e impressoras para melhorar o atendimento nas unidades de saúde. E também uma ambulância, que tem ajudado e muito. Não é mesmo, Luciene? A gente utiliza muito, o nosso município é muito carente, a gente utiliza muito do transporte para atendimento eletivo, buscar um hipertenso, uma gestante. As ambulâncias vieram numa hora, assim, fantástica, né? Que nos ajudarem muito, né, a melhorar o atendimento nosso no HPP, né? As emendas parlamentares também fizeram a diferença na vida dos alunos do IFRO, que precisam se deslocar diariamente até a zona rural de Ariquemes para assistir às aulas. Que esse valor destinado pela Assembleia Legislativa tem sido determinante na vida de algumas pessoas, de alguns alunos nossos que não teriam condições de pagar o transporte até aqui. Com as emendas parlamentares, os deputados estaduais participam do desenvolvimento de Rondônia. Só este ano serão investidos 25 milhões em saúde e educação. Ao todo, serão 84 milhões de reais em diversas áreas. Veja mais sobre as emendas parlamentares no hot site eucurtorondônia.com. Espero vocês lá. Tchau! Saiba tudo sobre o Poder Legislativo. Você que curte Rondônia, você pode fazer mais por nossa cidadania e por nossa gente. Os nossos deputados estaduais estão sempre trabalhando unidos com o povo. Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Boa noite, amigos da CIS Brasil, canal 33.1 HD aqui de Rolim de Moura. A galera que nos acompanha pela página do programa Panorama no Facebook, aqui com o Eduardo Hidalgo. Hoje, sexta-feira 13 de setembro, os mais esotéricos disse que é o fim de um ciclo da era de peixes. Hoje estavam falando isso, eu falei, nossa senhora, é por isso que a lua está vermelha desse jeito aqui hoje.
Ela está bonita no céu aqui hoje, vermelhona, mas falaram que é por causa disso, que é lua vermelha hoje. Tá? Então, daqui a pouco você sai lá e vê. A hora que você estiver indo para a exposição, ela está bem no caminho ali da frente, bem gigante, assim, está muito bonita. Mas hoje o assunto aqui é sério. Né? Hoje eu tenho a satisfação de ter como convidados o Dr. Pércio Colombo e a psicóloga Angra Luque, e nós vamos falar sobre Setembro Amarelo, um problema. Nós já fizemos, boa noite antes de mais nada aos dois. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui, porque é um assunto extremamente importante da gente estar discutindo, da gente estar conversando. E eu já vou começar assim, com perguntas. O ano passado, eu faço parte do Rotary Club, né? E aí nós tínhamos um programa numa das rádios aqui da cidade. E nessa época do ano nós tivemos entrevista sobre o Setembro Amarelo, com profissionais da área. E na ocasião eu perguntei, mas a gente não tinha informação ou a coisa está piorando? Boa noite, doutor. Boa noite, Eduardo. Olha, eu não sei também. Né? Para falar a verdade, eu também não sei. Mas eu tenho a impressão que não. Eu acho que essas afecções, essas pessoas sempre sofreram, só que antes não havia diagnóstico pela pouca quantidade de profissionais, não é? Que trabalhavam. E hoje em dia, como tem mais profissionais para fazer diagnóstico, eu acho que a gente consegue encontrar mais essas pessoas, porque antes o padrão de família mudou. As pessoas casavam mais cedo, se dedicavam para os filhos, não trabalhavam. Então a pessoa que estava doente, ela ia para o interior, ia para o sítio, morava no sítio, não ficava tão exposta a estressores, né? E ficava. Hoje em dia ela não pode. Hoje em dia ela tem que ir trabalhar, ela tem que se expor ao estresse. O mundo mudou, né? Globalização, uma série de informações também que acabam. E vai seguir mudando, né? E não tenha dúvida que isso é a evolução. Sim. Nós não sabemos como vai ser, como o caminhar disso, mas é a evolução. Angra, boa tarde, boa noite, né? É fim de tarde, começo de noite, 19 horas aqui no horário de Rondônia. Eu sempre brinco porque o pessoal lá do Sul, e tem muita gente que nos assiste, família, amigo de banco, tal. A gente tem uma audiência legal no Paraná, em São Paulo. Para ele já está mais no horáriozinho mais tarde. Boa noite, muito obrigado pela presença. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui para falar de um tema que tem sido pauta o mês todo e que tem sido falado, e é importante nós desmistificarmos, né? Muitas coisas que vêm aparecendo na mídia, que às vezes a gente escuta um parente ou um amigo falando, então é importante conhecermos para poder ajudar. Então, você tocou uma palavrinha que eu gosto, a palavra desmistificar. Existem muitos mitos em torno de tudo, né? Principalmente quando a gente vai tratar de saúde do ser humano, é um mito, tem aqueles negócios de manga com leite, uma série de coisas aí que não pode, né? Especificamente, e aí eu tô com dois profissionais que lidam, né, com a mente das pessoas. O que existe de mito em termos de suicídio? Tá? O que existe? Deixa eu ser mais claro na minha pergunta. Nós tínhamos, a minha família, um grande amigo em São Paulo, e ele tinha um irmão que era piloto da Stock Car. Ele era um cara extremamente boa pinta, ele era um cara extremamente bem estabilizado financeiramente, tá? Ele era um cara que frequentava redes sociais, o que a gente pode chamar de redes sociais, né? Mas colunas sociais. Era cara que a Mauri Júnior de vez em quando entrevistava, e um belo dia ele não apareceu para os treinos, a equipe ia correr em Goiânia e nada. Um dia ele sumiu, não era normal, então chegaram no apartamento dele e tinha enfiado uma bala na cabeça. Não? Ninguém descobriu até hoje os motivos dessa pessoa ter feito isso. Aí, eu vou entrar no mito. Não era um profissional da área, mas sabe aquele alguém que falou assim, eu ouvi alguém dizer que falou que todos nós temos um momento em que podemos pensar em tirar a nossa vida. E que se você tiver na mão, naquele momento, não a arma do crime, mas um instrumento para fazer, dependendo do teu momento de fraqueza ou do teu momento de depressão, isso pode ocorrer. Isso é mito ou isso é verdade? Eduardo, sim. Ainda existem muitas pessoas que acham que é frescura o tema, ou que às vezes, por tá essa campanha tão grande, as pessoas já estão um pouco mais atento e mais alerta, né? Sobretudo, vai passar o setembro
E as pessoas vão esquecer e vão voltar a conviver com pessoas que podem tentar. E as pessoas ainda pensam que pode ser frescura, que pode ser que quem fala não faz. Né? Ou só quem fala que vai fazer, nesse caso mesmo. Não justificava. Aparentemente né? não é. Mas às vezes tem muitas pessoas que mascaram algumas emoções. Então tem pessoas que ela sinaliza Trata com a algumas depressão falas. sorrindo. Exato. Tem pessoas que vão sinalizar isso. Ou já tentou, então a gente pode ser mais fácil de detectar. Sobretudo, nem todo mundo consegue lidar com as emoções. Às vezes mascaram e pega todo mundo desprevenido e acaba cometendo. Então, assim, a gente não está mais preparado para fracassar e nem para lidar com frustrações. Exato. E às vezes em um momento desse, por não conseguir achar que não vai conseguir lidar com esse problema ou solucionar o problema de outra maneira, acaba tentando e acontece. Exato. Pois é. Eduardo, tu sabe que assim, né? Eu acho que nenhum de nós está salvo de ter algum tipo de revés na vida, né? Claro. De passar por algum tipo de dificuldade. E não necessariamente a gente precisa estar doente, né? Eu acho que muitas vezes o impulso, né? O suicida, às vezes ele não avisa mesmo, é um impulso, é um momento, né? Um momento que ele se depara com alguma situação difícil e que ele decide atentar contra a vida. E que nenhum de nós aqui está, né, livre disso, né? A gente tem um estudo nacional que diz que metade das pessoas que cometem suicídio nunca procuraram um profissional da área de saúde mental, né? Então, assim, eles falam que, olha, metade das pessoas nunca procurou. Se eles vinham doente ou não sabemos, né? Mas a gente sabe que os dois principais indicadores para o risco de suicídio, que a gente pode dizer assim, vem cá, como é que eu posso saber se alguém na minha família pode se suicidar? Porque a preocupação que ela é a primeira latente que nós temos, assim, o que eu faço para prevenir? Exato, né? Como é que eu faço para que as pessoas do meu círculo não se matem? Né? Os dois principais sinais são doença mental e tentativa prévia. E aí cai fora aquele primeiro grande preconceito, né? Que quebra aquela crença popular que diz a pessoa que fala que vai se matar, ele não se mata. Se mata. Isso é mentira. A gente sabe que uma pessoa, ela se suicida geralmente lá depois da 5ª tentativa, 6ª, 7ª tentativa, né? Ou seja, a pessoa ela vai aprendendo. Ela chega a primeira vez, aperfeiçoando o método. Exato. Ela pega a primeira vez, ela toma remédio. Ah, não morreu. Aí toma a segunda vez, remédio mais forte, não morreu. Lá em Alta Floresta aconteceu um caso exatamente. Na terceira vez toma soda cáustica, não morre. Na 4ª vez corta o pulso, mas corta fraquinho. Na 5ª vez ela pega uma corda e se amarra, mas arrebenta a corda. E ela vai aprendendo. Né? E uma hora ela consegue. Uma hora ela aperfeiçoou tanto que ela vai chegar. Tá? Existem os 4 Ds da depressão, né? Que é desesperança, desamparo, depressão e... Agora me faltou o 4D. Não. Perspectiva com relação ao futuro? Mas ele tem um D que seriam, né? O D. E desses D, 2 seriam evitáveis, né? Que é 50%. A depressão, que é a doença, né? E a desesperança, né? Porque os outros são sociais. O desamparo, ele é social. Né? Aí é uma conjuntura de fatores que não está inerente única e exclusivamente à pessoa. Claro, então, assim, a primeira coisa, às vezes chegam familiares e dizem, ele se isola, essa pessoa ela não participa da comunidade, e isso é um fator de risco para o suicídio. Né? Uma pessoa que ela está envolta em algum círculo social, ela se suicida menos. Né? Uma pessoa que frequenta a religiosidade, qualquer que seja, ela se suicida menos. Né? Até porque talvez num momento ou outro ela se sente segura dentro daquele processo depressivo que ela está passando, para achar uma pessoa que talvez possa ser âncora para ela, para chegar a externar o problema, e aí pode vir ajuda. Sim, sem dúvida. Mas a chave geralmente eles buscam o isolamento por ter vergonha do que está sentindo.
E aí, as pessoas que a gente convive, a gente pode perceber a alteração do comportamento. Se era uma pessoa extremamente ativa e do nada mudou o comportamento bruscamente, só quer se isolar. Opa, tem algo errado. Remói o tempo inteiro mágoas, tem falta de perspectiva com relação ao futuro, não tem mais planos, começa a sinalizar, opa, tem alguma coisa de errado. Né? Mas assim, às vezes, se a pessoa sinaliza, já vem o julgamento, já vem a crítica, de não saber entender e não acolher. Nesse momento, quando a pessoa fala que quer tentar o suicídio ou que tem ideação, ela não quer acabar com a vida. Ela quer acabar com aquele sofrimento. Exato. Esse foi o termo que foi usado. E em cima desse raciocínio que você fez agora, vem aquele uma análise que fizeram, né, que eu estava lendo a respeito, ou foi alguma entrevista que foi feita lá no programa de rádio, a respeito de que dizia o seguinte: a pessoa ela está querendo chegar ao fim de um determinado sofrimento, mas a desinformação daqueles que o cercam pode contribuir muito para que ela acabe cometendo suicídio. Então, quando vem uma campanha de prevenção ao suicídio, como nós estamos no Setembro Amarelo, e deveria ser o Ano Amarelo, né? Não deveria ser só Setembro Amarelo, como todas as outras campanhas. É o mês da ênfase, mas o processo ele tem que ser contínuo. Não é para a pessoa que está doente, ela tem que ser para a sociedade como um todo, para que a sociedade entenda e consiga ajudar a pessoa, não é isso? Então, tanto que, de acordo com as pesquisas que estão sendo divulgadas, a cada 40 segundos, né, acontece o suicídio. Então, assim, e a cada 20, a pessoa tem a ideação suicida. E 90% dos casos, ele pode sim ser prevenido. Por pessoas que estão ao redor. É um número, assim, até assustador, né? Porque quando você fala um espaço de tempo tão... 40 segundos em todo mundo. Em todo mundo, não, mas... Hoje o Brasil é o 8º país em números absolutos de suicídios, né? Nós estamos em 8º lugar no mundo. E o suicídio no Brasil, ele não é muito mais incidente do que no resto do mundo, né? Então, esse quadro é um quadro mundial, né? Tem, inclusive, algumas pessoas que dizem que a gente sofre uma pandemia de depressão, que eu não sei, né? Porque eu cheguei no mundo há muito pouco tempo, né? Então, eu não sei como é que era antes. Mas nós sabemos que metade das pessoas, ao longo da vida, vão entrar em um processo depressivo, né? Ou seja, 50% das pessoas... Ele pode sair rapidamente, momento, mas ele vai ter um momento assim... Exato, né? Então, 50% das pessoas vão ter uma doença que se chama depressão. E a doença depressão é tristeza há mais de 15 dias. Não é 2 dias triste. Não é? Então, assim, para ser doença, tem que ter... E o problema é que essa doença, de um ponto de vista médico, né, ela é uma alteração da função cerebral. Então, a pessoa que está deprimida, ela não enxerga a sua depressão. Ela não se vê deprimida. Ela simplesmente sente muita tristeza e sente que a vida não faz sentido. Mas ela fala assim, não, eu não estou depressivo, eu sei perfeitamente controlar de mim. Na verdade, vocês estão falando que eu estou doente? Mentira, quem está doente é tu que está dizendo que eu estou doente, onde é que já se viu, né? Ou seja, essa é a grande dificuldade que a família tem. Para fazer a detecção. E como é um processo contínuo, que leva assim muito tempo, ela vai piorando e dando sintomas muito graduais, não é? Muitas vezes a família se acostuma com isso. Então eles chegam e dizem assim, não, ele sempre foi quieto desse jeito. Nos últimos 2 anos a pessoa vai mudando e vai ficando cada vez mais quieta, mais isolada. E eles vão dizendo, não, mas ele é assim. Ele não ri mesmo. E quando vê, essa pessoa está doente. Exato. Essa pessoa queria sorrir e não consegue. Não, ela não se dá conta que ela poderia voltar a sorrir. Né? Então é isso que a gente sempre fica, não é que ela queria, exato, ela não tem a capacidade de... Isso é uma doença, não é? Então assim, onde é que eu levo o meu familiar? Em qualquer pessoa do quadro da saúde. Pode levar no médico do postinho, pode ir lá no psiquiatra direto, não sei se é o melhor caminho, né? Mas é um caminho, como pode ir nos psicólogos, né? Claro. A psicologia isolada, sem medicamento, ela trata a grande maioria dos quadros depressivos, né? Eu acho que a Angra está aqui para poder falar melhor para nós sobre a psicologia, né? Mas
nem todo mundo precisa do psiquiatra, nem todo mundo precisa tomar remédio, né? Então isso é muito importante que a gente frise para a população isso, né? E eu acho que é uma oportunidade muito boa a gente estar aqui num meio de comunicação que entra na casa das pessoas para poder levar essa mensagem, né? Para que todo mundo que esteja nos assistindo possa atuar e possa aumentar essa rede de apoio que eu acho que essas pessoas tanto precisam. Interessantíssimo. E até eu gostaria de fazer um adendo no sentido de que, geralmente, quando a pessoa inicia o quadro depressivo, se está trabalhando, se está com uma vida social ativa, às vezes ela procura por si só devido à dificuldade nas atividades de vida diária. Sobretudo depois de um nível maior dentro da depressão, acaba que é importante esse processo da família ajudar e direcionar, porque realmente a pessoa não encontra e não consegue perceber, ou às vezes pelo preconceito mesmo com relação a psicólogos, a psiquiatra, com relação a medicamento, né? O preconceito, né? O termo legal. Eu não tô louco. E assim, Eduardo, é mais fácil eu quebrar a perna e ir a um médico do que eu começar a me sentir mal com uma tristeza. Então eu tolero muito mais o meu sofrimento psíquico e isso vai aumentando e somatizando outras patologias. Só que é muito mais fácil eu ir no médico quando eu quebro, quando está visível. Que doeu, né? E quando está visível, as pessoas estão vendo, sobretudo, o que é ali dentro, né? E porque vem uma dificuldade das pessoas se expor, né? E de se aceitar também, né? Porque assim, eu não preciso estar plenamente feliz, isso não existe. Vai ter dias que eu vou estar bem e vai ter dias que eu não vou estar. Sobretudo quando tem alguma dificuldade que de repente eu não consigo administrar ou alguma coisa que está acontecendo e que eu preciso de um profissional para me auxiliar. E se eu consigo ir até lá, desabafar e solucionar esse problema, isso vai ser de imediato. Eu não vou ficar sofrendo e acumulando problemas. A depressão tem cura? Olha só, a verdade é que quando a gente fala em neurociências, ainda é um ramo que nós estamos aprendendo muito, né? Hoje eu acredito que está se aprendendo muito e por uma coisa bem simples, nós não temos exames que mostrem as doenças do comportamento, né? A gente tem que pensar que uma alteração de função neuronal de alguma região do cérebro, um grupo de neurônios gera algum sentimento e nós somos o que nós sentimos. Isso daí leva a muita confusão, porque as pessoas elas relutam muito, né, em entender que alguns sinais de sentimentos é o início de uma doença. Então, para a gente ter uma ideia, né, para a gente poder sentir de como uma depressão leve é comum na comunidade, o principal sintoma da depressão é insônia. E é o primeiro que aparece e é o último que vai embora. Então, assim, ó, quando a gente vai conversar com as pessoas... Estou no estágio adiantadíssimo de depressão. Eu não sei se é depressão em si, porque a gente também fala de depressão, uma série de alterações cerebrais. Então, assim, ó, tem algumas pessoas que são mais ansiosas, tem algumas pessoas que são mais tristes, tem algumas pessoas que têm menos energia, né? E isso daí leva a gente conseguir identificar a região cerebral que está afetada. E isso daí também muda o padrão da insônia. Por exemplo, tem pessoas que têm insônia inicial, deita na cama, vira para um lado, vira para o outro, rola, pensa e não dorme, mas a hora que dorme vai embora. Tem a pessoa que dorme, mas logo acorda e não dorme mais, volta a dormir só de madrugada. E tem a pessoa que não dorme logo, vai embora, mas chega 3, 4 da manhã, acorda e não dorme mais. Então, dependendo até inclusive do padrão da insônia, a gente consegue. Muitas vezes eu chego para os meus pacientes e eu consigo dizer coisas que estão sentindo sem eles me dizer, porque eu consigo imaginar qual a região cerebral que está afetada, não é? Então, o primeiro sinal, a primeira perna que quebra, né, na doença psíquica é a insônia. E esse é um grande problema, porque muitas pessoas vão, às vezes, em outras especialidades, né, e é tão difícil que até mesmo no meio da saúde há preconceito. Né? Mesmo profissionais da área de saúde muitas vezes acham que isso é uma fraqueza, que é uma derrota pessoal,
ou que a pessoa não foi forte o suficiente. Ou uma deficiência de vitamina, ou não sei o que, alguma Ou coisa. falta de Deus. Ou falta de Deus, né? E na verdade essa pessoa está com uma alteração de função neurológica. E para mim, como médico, melhorar da depressão fazendo força funciona tanto quanto diabetes. Meu Deus. Eu vou baixar o meu colesterol, fazendo força. Perfeito, mas tu vai infartar. Você vai ter algum tipo de consequência fora disso que não vai ser a melhor possível, né? Nós estamos na hora do nosso comercial, meu diretor? Sim. Nós vamos chamar o comercial, porque a gente precisa faturar, né? Porque senão, não, mas hoje o programa eu tenho certeza que os nossos anunciantes, pelo menos eu estava passando com os deles hoje, e falei, hoje nós vamos ter uma entrevista muito legal sobre o Setembro Amarelo, o pessoal tá tudo ligadinho lá. O comercial é rapidinho e já a gente volta. Promoção Mega Ofertas de Independência. Rede Mega Farma. Produtos com preços imbatíveis. Confira. Shampoo OGX 5,99. Desodorante Nivea Aerosol 7,99. Protetor solar Neutrogena Fator 70 54,99. Fralda Galinha Pintadinha Mega 29,99. Inalador Incoterm 99,90. Rede Mega Farma. É mega ofertas, mega atendimento, mega em economia. Avenida Norte Sul, em frente ao posto Modelo. Casa Esporte. Temos os melhores produtos existentes no mercado. Uma equipe de profissionais preparados na seleção do artigo que melhor se adapta às suas necessidades. Visite a nossa loja em Rolim de Moura e conheça a nossa vasta gama de artigos de pesca e esportivo. Casa Esporte. Telefone 3442-1063. A ouvidoria da Câmara Municipal de Rolim de Moura está sendo implementada de forma efetiva. As atribuições da ouvidoria são receber, examinar e encaminhar denúncias, reclamações, elogios, sugestões ou solicitações referentes aos serviços e atendimentos prestados à população por servidores e órgãos do poder público. É a população de Rolim de Moura, tendo voz na gestão pública municipal. Com quase 2 décadas na prestação de serviços, a Autoescola e Despachante Docar é referência no segmento de instrução automotiva. Com uma frota de veículos 100% nova, estrutura moderna e funcional e instrutores altamente qualificados. Possui os mais altos índices de aprovação nos exames de habilitação e isso em todas as categorias. A Docar fica na Avenida Norte Sul 5440 e o telefone é o 3442-6941. Autoescola e Despachante Docar. A diferença entre guiar e dirigir. Deputados estaduais em ação. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, agora que nós já sabemos o que são as emendas parlamentares, vamos conferir algumas situações em que elas ajudaram diretamente a população. Existem casos em que algumas demandas deixam de ser atendidas pelo orçamento do governo. E é nessas horas que as emendas fazem toda a diferença. Em Itapuã do Oeste foram adquiridos novos computadores e impressoras para melhorar o atendimento nas unidades de saúde. E também uma ambulância, que tem ajudado e muito. Não é mesmo, Luciene? A gente utiliza muito, o nosso município é muito carente, a gente utiliza muito do transporte para atendimento eletivo, buscar um hipertenso, uma gestante. As ambulâncias vieram numa hora, assim, fantástica, né? Que nos ajudarem muito, né, a melhorar o atendimento nosso no HPP, né? As emendas parlamentares também fizeram a diferença na vida dos alunos do IFRO, que precisam se deslocar diariamente até a zona rural de Ariquemes para assistir às aulas. Que esse valor destinado pela Assembleia Legislativa tem sido determinante na vida de algumas pessoas, de alguns alunos nossos que não teriam condições de pagar o transporte até aqui.
Com as emendas parlamentares, os deputados estaduais participam do desenvolvimento de Rondônia. Só este ano serão investidos 25 milhões em saúde e educação. Ao todo, serão 84 milhões de reais em diversas áreas. Veja mais sobre as emendas parlamentares no hot site eucurtorondônia.com. Espero vocês lá. Tchau! Saiba tudo sobre o Poder Legislativo. Você que curte Rondônia, você pode fazer mais por nossa cidadania e por nossa gente. Os nossos deputados estaduais estão sempre trabalhando unidos com o povo. Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Tá ouvindo aí, Wender? Estamos falando de você aqui. O Wender sempre assistindo a gente, voltando com o programa Panorama. Eu falei que ele é gente boa, que ele torce pro São Paulo. O Dr. Pesce não anda muito feliz com o Grêmio, não, mas tá. Tem uma semifinal de Libertadores aí, pedreira, né? E o diretor é flamenguista, que ele vai cortar toda a tua fala, que teu microfone vai cortar já já, tá? Aí você fala que ele tá com depressão, só pra sacanear com ele. Uma permuta, né? Uma permuta. Uma permuta. Você torce pra alguém? Prefiro não comentar. Ela é corintiana. Vamos voltar com seriedade do assunto aqui. Mas tu sabe que essa coisa de doença mental, ela é tão pesada que a gente começa a falar muito e a gente começa a ficar triste também. Ah, é? Porque a gente deu uma melhorada no astral. No astral, no meio do caminho. Deixa eu perguntar, no dia a dia de vocês, né? O Dr. Pesce já vai ter um caso, deixa eu colocar assim, na escala, aquele caso que o psicólogo detectou e vai encaminhar. Olha, acho que é um caso neurológico, para dar uma olhada, tal, uma coisa especificamente em se tratando de suicídio. Eu acho que você, na clínica, você atende pessoas em diferentes situações lá, né? Eu não gosto de usar problemas, porque não é problema, nós somos o problema, né? O ser humano é o próprio problema, né? Mas de diferentes situações. Tem muita ênfase, você consegue na conversa detectar muita gente ao tratar da depressão que você acha que é passível de aumentar esse número? Então, geralmente, quando chega ao consultório, às vezes vem relatando outras queixas, né? Uhum. Aí quando vamos avaliar, vem os sintomas, e geralmente quando são sintomas com alteração no sono, alteração no apetite, sempre eu acabo encaminhando para que seja feita a prescrição medicamentosa. Em alguns casos é necessário, em outros a gente não tem essa necessidade, como o Pércio falou no início. Às vezes só a terapia já ajuda o paciente a se reorganizar e a retomar a vida normalmente. Okay. Mas em casos maiores que são necessário o uso do medicamento, acaba encaminhando, só que é feito um trabalho em conjunto. Algumas pessoas até têm receio quando falam em psiquiatra, né? Eu não sou louco, é aquela frase. Ainda mais o psicólogo, as pessoas ainda têm isso, mas com o psiquiatra acaba sendo maior. Mas sempre quando é encaminhado, é feito um trabalho, é feita uma psicoeducação do paciente, por que está sendo encaminhado. E quando é feito o tratamento corretamente, não tem esse mito que as pessoas acham que vão ficar drogue ou que vão ficar dependente do uso do medicamento. Né? Então, assim, é feito muito... Eu não vou ter que tomar Valium 10 pro resto da minha vida, essas coisas? Exato, é feito um trabalho em conjunto para que o paciente, se está tratando, significa que ele vá melhorar, e esses sintomas vão ser, com o passar dos dias, vão diminuindo até que a pessoa retome a vida normalmente. Sabe, Eduardo, tu tocou num assunto que é muito bom a gente estar na televisão falando isso. Porque assim, ó, eu acho que eu posso contar nos dedos quantos pacientes meus eu começo Valium, porque eu não dou faixa preta para ninguém. Mas os meus pacientes vêm tomando. Já vem com a faixa preta às vezes. O faixa preta, ele é a única medicação que causa dependência. Né? Em toda a psiquiatria, em todos os medicamentos que eu uso, só os faixa pretos viciam.
E as pessoas não vão no psiquiatra por medo de ficarem dependentes do remédio, mas eles já estão tomando. Né? Então isso daí é uma coisa muito complicada. Né? Porque... Eu conheço muito, e é a pura verdade. Eu sempre falo que o bancário é totalmente neurótico, tá? Nós somos, para débil mental mesmo, faltava só um pouquinho, né? Porque nós somos tudo, é estressante. O trabalho de bancário, quem fica lá dentro o dia inteiro, você lida com vários tipos de clientes, então é um negócio muito... Né? Quando você é gerente, então, meu Deus do céu, é que você já chegou no estágio mais alto, tá? E eu conheço, mas pelo menos um em cada agência do Banco do Brasil que eu trabalhei, né? Que gostava muito e muito de tomar o seu faixinha preta. Mas, doutor, não é pouca gente, é muita gente. É muita gente. E o que me espanta, eu acho que agora os controles ficaram maiores com relação à venda disso. Mas até um tempo atrás era muito fácil comprar, né? Agora acho que a coisa melhorou um pouquinho. Os órgãos fiscalizadores governamentais, para a farmácia vender, tem que ter um tipo de receita e tal, mas ainda assim o cara consegue do lado de fora, vem e o cara... Tu sabe que os bancários é uma população boa pra gente falar? Porque assim, tu sabe que quando eu cheguei em Rolim, a primeira preocupação minha foi construir uma rede de apoio. Então, contatei a Angra, contatei uma nutróloga, uma nutricionista, contatei um cardiologista, pessoas para fazer, né, uma rede de apoio para eu poder encaminhar meus pacientes, um gastroenterologista, porque os pacientes têm muitos sintomas, né? E nessa parte da nutrição, eu fiquei sabendo uma coisa que eu não sabia, que o estresse, ele diminui a absorção de alguns minerais, principalmente o zinco, e é por isso que os bancários são carecas. Pelo estresse. Por isso que eu sempre falo que eu estava muito bem com a vida. Eu posso ter muito cabelo branco, mas eu estou com bastante cabelo, entende? Os bancários, eles são mais carecas que a população geral, porque eles absorvem menos zinco. Cara, esse dado é fantástico. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque assim, o que acontece? Estresse continuado, e eu acho que o trabalho de bancário, junto com o trabalho de educador e de força policial, são as profissões mais expostas a estresse que existe. Né? Porque é tensão e cobrança e meta e financeira. Imagina tu poder mexer com o teu dinheiro já é difícil, imagina com o dinheiro dos outros, né? Então, e não pode dar errado. Não pode dar errado, né? E é uma tensão constante e essas pessoas estão muito mais suscetíveis a adoecer e a ter um desgaste neuronal, né? Então, essas pessoas com o estresse, eu fiquei sabendo que eles absorvem menos zinco. Que coisa, hein? Nossa Senhora! E aí eu começo a parar para pensar, quantos colegas meus da minha faixa etária são do banco? A maioria tem entradas e bandeiras, tá? Se não tiver careca realmente. Não sei, os outros estão tudo com cabelo brancão aqui, assim. Porque eu brinco até, eu sempre tive cabelo branco. Desde os 18 anos começou uma mecha branca aqui, acho que é de hereditariedade, tá? Vai lá. Mas a partir do momento que eu virei gerente de agência, esse processo teve uma velocidade absurda. Então, em vez de cair, talvez ele seja mais forte, ele só embranqueceu, mas ele continuou aí. Mas é engraçado isso, Ô, Angra, existe... tem vários estudos, várias pesquisas, né? Logo a primeira pergunta foi essa. Está aumentando o número de suicídios, né? Ou nós não temos como mensurar isso porque nós não tínhamos dados antes, né, científicos para fazer essa análise, né? Mas existem alguns levantamentos, algumas estatísticas feitas pelo Ministério da Saúde, pelos órgãos competentes. Esse número, esse crescimento, ele é muito grande porque a gente vê no mês, né, vou voltar aquele negócio, no mês da campanha aí aparece uma série de coisas. E às vezes esses números até nos assustam. Eduardo, assim, eu tenho 8 anos de formada. E o que eu venho percebendo é que no meu consultório vem aumentando os números significativamente. E muito comum até em jovens também. Nossa. Então, assim, realmente é um problema de saúde pública. Eu acho que essa campanha é brilhante, porque acaba abrindo os olhos de toda a população, para que a gente consiga ficar atenta, porque é um problema de todos.
É uma rede. Voltando no que a gente falou antes, é um problema que a sociedade, às vezes, ela não consegue detectar, ou até mesmo ela cria um escudo. Não, mas ela consegue. Ela consegue, que o problema é que as pessoas não sabem o que fazer. Porque, assim, E o que fazer, doutor? Não, mas é que aí que tá. Como é que funciona o nosso estado mental? O nosso humor, né, ele tem duas facetas que são muito importantes, que é o nosso afeto e o nosso humor. Né? E o nosso afeto, a gente modula e ressoa. O que quer dizer isso? Quando tu vai conversar com uma pessoa, tu consegue influenciar o afeto dessa pessoa e consegue ser influenciado. E a pessoa, quando está com depressão, ela modula o afeto de todo mundo para depressão. Ou seja, sabe aquela tia que a gente vai visitar e que dá aquele peso? O clima pesa, a nuvenzinha negra. Eu falo com a fulana, tudo é ruim, me dá uma dor no corpo, eu saio de lá que parece que me surraram. Exato, existem pessoas assim. Existem pessoas assim, e essa pessoa está deprimida. Tu não precisa ser médico para saber disso, tu não precisa ser psicólogo, não precisa nem entender. Mas aquela pessoa está deprimida. E falta conseguir levar essa pessoa para algum profissional da área. Não interessa onde é que vai começar, mas tem que encaminhar. Tem que dar um pontapé inicial, tem que chegar e dizer, né? olha, se você ficar assim, né? Porque essa pessoa, ela já fez força, ela já tentou se ajudar, ela já chegou ao máximo que ela conseguia sozinha. E muitas vezes isso daí não bastou. E não bastou porque é uma doença, né? Não é uma derrota pessoal, como eu já disse antes. Né? E aí a gente às vezes tem que pegar e levar essa pessoa pela mão mesmo, né? Porque se deixar por ela não vai. Falta discernimento da sociedade, falta coragem da sociedade, falta o quê para que as pessoas ajudem mais as outras? Empatia e tolerância. Porque o que acontece no caso dessa tia mesmo, se vamos visitar, se começa a pesar, tá o tempo inteiro reclamando, nada tá bom, qual que é a nossa tendência? Ignorar. Se afastar. Fugir, né? Não vou mais lá. Eu saio mal de lá. Não, vamos visitar aquele cara chato pra caramba. Você fica lá e fala, o cara tudo errado, o governo não sei o quê. É uma pessoa lembrando, negativa, né? Lembrando que acaba se isolando e aumentam os sintomas. E aí vem a ideação suicida e assim, não tenho nada a perder. Ninguém gosta de mim. Entende? Então acaba só somando. Exato. E a gente fica conversando e eu fico assim pensando que eu acho que no dia a dia a gente conhece pessoas assim, né? Nós conhecemos pessoas, no exemplo que a doutora Angra deu, que o doutor Pércio estão dando aqui, e agora eu fico assim num negócio de me policiar aqui agora e falar, e o que eu fiz para ajudar essa pessoa? Né? Então eu acho que o grande lance da campanha talvez seja esse, né? Dar o clique em você que está assistindo aqui, né? Dar o clique nas pessoas, que, rapaz, nós somos responsáveis por todo esse processo, pela humanidade. Você tem a sua parcela de responsabilidade para com a humanidade, doutor Pércio, eu tenho, todo você que está assistindo em casa também. Então eu acho que talvez esse seja o grande mote da campanha, né? Despertar que você pode ser a salvação. Não, e assim, ó, a gente não salva a vida de ninguém. Né? A pessoa se salva sozinha, a gente só ajuda. A gente acompanha. Vou me reportar. Você pode ser o início da salvação daquela pessoa. Sabe que certa vez eu aprendi que o bom terapeuta, ele deixa marcas na vida da pessoa tão profunda quanto passos na areia. Ou seja, tem que ser uma coisa que quando a pessoa olhe para trás, ela não sinta o terapeuta. Sabe? O terapeuta, ele tem que entrar e sair da vida das pessoas e ele não está lá para ser carregado pro resto da vida. A pessoa não precisa ficar eternamente grata pelo terapeuta. E nem eu quero isso. Não é a minha intenção. Não é a intenção Não é ser uma muleta, né? Eu ia usar exatamente o termo, porque aí vira o amparo. Qualquer coisa, ou eu tô correndo lá de volta, tal, e aí pode até contribuir para a pessoa não tomar as próprias ações que ela deveria ter a iniciativa de tomar, porque acaba criando aquele negócio, não, mas eu tenho que consultar. E assim, se a gente fala que metade das pessoas em algum momento vão deprimir, tem outros dados que são mais difíceis ainda. Porque metade das pessoas que já deprimiram nunca mais vão se livrar da depressão. Só metade das pessoas que já deprimiram vão se curar.
E o que importa para a cura é fazer um tratamento bem feito. Não adianta ir lá na psicóloga e uma sessão a cada 15 dias por 2 meses, dar uma equilibrada na vida e parar de ir. Falar assim, tô de boa. Ou chegar aí no médico, pegar uma caixa do remédio, tomar e acabou, mas eu fiquei melhor. Lógico. Mas a chance de recair daqui 2, 3 meses é altíssima. E aí ela vem E aí pior, cronifica, né? Porque nós estamos falando de áreas cerebrais, né, e de sinapses, de ligações neuronais que se retromodulam. Ou seja, se a gente dá um pouco de incentivo, seja pela via da psicodinâmica, seja pela via medicamentosa, porque a psicoterapia, né, tanto terapia cognitivo-comportamental, quanto de orientação analítica, humanista e todas as outras, elas fazem modulação neuronal também. Né? Então, a gente pega e modula a sinapse neuronal e a gente tira o estímulo e ele volta a decair. E isso daí faz com que cronifique e aumenta a chance de que essa pessoa nunca mais se veja livre da depressão. E as pessoas não entendem. Ou seja, aí entra na dependência total. Ou seja, de uma doença que poderia ser curável, que faria um tratamento. Né? Eu sempre digo, olha, quando eu digo para o pessoal, olha, você tem depressão, o seu tratamento no mínimo é 1 ano. Eu não digo 3 meses para ninguém, eu não digo 6 meses para ninguém. Né? Já coloca um prazo mais... No mínimo, no mínimo. E lá no fim desse ano a gente vai conversar. Ou seja, até agora em Rolim, eu não consegui curar a depressão de ninguém, porque eu só cheguei a 8 meses. Todo mundo que chegar e disser assim, não, eu fui lá, e aí está se tratando, não estou mais, mas eu estou bem. Essa pessoa abandonou o tratamento. Você que tem talvez a primeira procura, né? Eu acredito que os psicólogos sejam mais procurados do que os psiquiatras, até pelo que vocês já explanaram aqui. O índice da desistência no meio do tratamento, ele é muito grande? É. Principalmente quando o paciente já atinge um bem-estar. Quando ele entra naquela, já estou de boa. Exato. E aí não faz prevenção a recaídas e novamente volta com sintomas depois de um tempo. E esses pacientes, eles voltam? Voltam. Alguns casos voltam, outros não, mas a maior parte acaba voltando. Tipo assim, perder um paciente, né? Existe o cirurgião que ele perde paciente ali na hora da cirurgia. É difícil para vocês na área perder o paciente. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Estou com um caso tratando e, cara, no meio do tratamento o cara foi lá meter uma bala na cabeça ou então aconteceu alguma coisa. Deve ser a pior parte para o profissional, né? Sim. É terrível. Mas, para isso, dizem pra que isso todo profissional de saúde deve se manter em tratamento, né? Por isso que vem um dos grandes preconceitos, né? Eu vou ir lá no doutor da cabeça, mas ele também não bate muito bem, não. Cara, de médico louco, né? Já viu o negócio? Ué, o doutor Frankenstein, né? Mas eu já ouvi isso de médicos, né? Não, cara, todo psiquiatra. Ele é psiquiatra por quê? Aí vem a piadinha, acho que deve existir dentro do meio acadêmico, né? Psiquiatria, você é o cara que não bate muito bem da bola mesmo, cara, é lá que você tem que fazer. Eu tinha um amigo meu que trabalhava no Unimed, ele trabalhava, né, mas era um amigo meu, muito amigo, e ele trabalhava lá na parte do relacionamento com os médicos, relacionamento cooperado, ele dizia, quando chegava aquele cara, chapéu Panamá, calça caqui de bengala ou de sandália, esse cara é psiquiatra. Esse cara é psiquiatra. Perguntar. Chegou o Freud. Meu Deus do céu. É o segundo intervalo? Eu tô vendo o meu diretor totalmente irrequieto ali na frente, ele levanta a mão para cá, levanta a mão para lá. Intervalo comercial, nós voltamos já já.
Promoção Mega Ofertas de Independência. Rede Mega Farma. Produtos com preços imbatíveis. Confira. Shampoo OGX 5,99. Desodorante Nivea Aerosol 7,99. Protetor solar Neutrogena Fator 70 54,99. Fralda Galinha Pintadinha Mega 29,99. Inalador Incoterm 99,90. Rede Mega Farma. É mega ofertas, mega atendimento, mega em economia. Avenida Norte Sul, em frente ao posto Modelo. Casa Esporte. Temos os melhores produtos existentes no mercado. Uma equipe de profissionais preparados na seleção do artigo que melhor se adapta às suas necessidades. Visite a nossa loja em Rolim de Moura e conheça a nossa vasta gama de artigos de pesca e esportivo. Casa Esporte. Telefone 3442-1063. A ouvidoria da Câmara Municipal de Rolim de Moura está sendo implementada de forma efetiva. As atribuições da ouvidoria são receber, examinar e encaminhar denúncias, reclamações, elogios, sugestões ou solicitações referentes aos serviços e atendimentos prestados à população por servidores e órgãos do poder público. É a população de Rolim de Moura, tendo voz na gestão pública municipal. Com quase 2 décadas na prestação de serviços, a Autoescola e Despachante Docar é referência no segmento de instrução automotiva. Com uma frota de veículos 100% nova, estrutura moderna e funcional, e instrutores altamente qualificados. Possui os mais altos índices de aprovação nos exames de habilitação, e isso em todas as categorias. A Docar fica na Avenida Norte Sul 5440 e o telefone é o 3442-6941. Autoescola e Despachante Docar. A diferença entre guiar e dirigir. Deputados estaduais em ação. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, agora que nós já sabemos o que são as emendas parlamentares, vamos conferir algumas situações em que elas ajudaram diretamente a população. Existem casos em que algumas demandas deixam de ser atendidas pelo orçamento do governo. E é nessas horas que as emendas fazem toda a diferença. Em Itapuã do Oeste foram adquiridos novos computadores e impressoras para melhorar o atendimento nas unidades de saúde. E também uma ambulância, que tem ajudado e muito. Não é mesmo, Luciene? A gente utiliza muito, o nosso município é muito carente, a gente utiliza muito do transporte para atendimento eletivo, buscar um hipertenso, uma gestante. As ambulâncias vieram numa hora, assim, fantástica, né? Que nos ajudarem muito, né, a melhorar o atendimento nosso no HPP, né? As emendas parlamentares também fizeram a diferença na vida dos alunos do IFRO, que precisam se deslocar diariamente até a zona rural de Ariquemes para assistir às aulas. Que esse valor destinado pela Assembleia Legislativa tem sido determinante na vida de algumas pessoas, de alguns alunos nossos que não teriam condições de pagar o transporte até aqui. Com as emendas parlamentares, os deputados estaduais participam do desenvolvimento de Rondônia. Só este ano serão investidos 25 milhões em saúde e educação. Ao todo, serão 84 milhões de reais em diversas áreas. Veja mais sobre as emendas parlamentares no hot site eucurtorondônia.com. Espero vocês lá. Tchau! Saiba tudo sobre o Poder Legislativo. Você que curte Rondônia, você pode fazer mais por nossa cidadania e por nossa gente. Os nossos deputados estaduais estão sempre trabalhando unidos com o povo. Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Voltando com o panorama da sexta-feira 13. Eu não posso reclamar, eu nasci numa sexta-feira 13. Esses mitos assim também não tem, só que é de outubro. Mês que vem já sabe, né? Parabéns para Eduardinho. Aí, voltando com a doutora Angra Luque, que eu vou perguntar para ela agora o seguinte. A gente estava fazendo a pergunta dos casos da perda, ou se o pessoal volta. Tem muita gente depressiva em Rolim de Moura? Tem bastante. Tem. Muitos casos que chegam até o consultório e vários outros que ainda não se tem um diagnóstico. Então,
E tem muita família que leva a pessoa por achar que está com algum problema para você, ou a iniciativa é mais da pessoa? No meu consultório, a iniciativa é mais da pessoa. Mais da pessoa? Exato, mas quando está num quadro depressivo mais grave, aí sempre chega acompanhado de algum dos familiares. E aí quando chega... Eu estou fazendo a pergunta do leigo aqui, tá? Quando chega já acompanhado dos familiares, é aí o caso de já estar indo para o Dr. Pércio? Na verdade, assim, no primeiro atendimento eu sempre faço o acolhimento, porque eu imagino que para aquela pessoa chegar ali, ou para aquela família trazer aquele paciente até ali, já foi muito difícil. Então eu faço o processo de acolhimento para tentar entender o que está acontecendo e, se necessário, dentro de uma avaliação, aí sim é encaminhado. Mas é feito todo um processo de acolhida. E doutor... Vai, já entra no embalo. Na minha prática já é o contrário. Né? A maioria dos meus pacientes, eles vêm trazidos pela família. E para mim me dá um alívio, porque eu sei que eu posso contar com alguém dentro da casa da pessoa. Né? Com alguém que eu chego e digo, olha, ele está muito triste, então você controla, ver se ele realmente vai tomar o remédio. Esse remédio vai dar efeito colateral. Ou seja, nos primeiros 2 dias, geralmente os efeitos são ruins. Depois o corpo acostuma, né? Mas os primeiros dias do remédio são difíceis, né? E eu digo, olha, então você não deixa a pessoa desistir, né? Fica lá. O efeito colateral, né? O efeito colateral, essas coisas. Exato, né? Então para mim já é o contrário. As pessoas geralmente vêm e para mim é muito bom, porque assim, e quando a pessoa vem sozinha, eu digo, na próxima consulta, convida alguém. Convida alguém da tua família para traz alguém aí para mim conhecer, saber quem é. Até porque essa pessoa, ela pode ter a coragem de ter procurado, né? Mas às vezes ela procura para confirmar uma verdade dela, que talvez não seja o contexto, a realidade realmente que ela está vivenciando. E aí vem aquela máxima, né? Ninguém é uma ilha. Exatamente. E nós falamos tanto dos problemas aqui, né? Uma hora a gente fica 3 horas. A Angra perguntou para mim no início do programa, quanto tempo? Eu falei, olha, de 1 a 3 horas, é 1 hora só de programa, né? Mas porque é interessante a gente conversar, é interessante levar as informações. E o Setembro Amarelo, dentro do programa mesmo, tá? Oficial, ou então? Nós já falamos tudo sobre ele ou nós não falamos nada sobre o Setembro Amarelo? Eduardo, eu acho importante, aproveitando que o programa está ao ar e tem muitas pessoas assistindo, que muitas pessoas ainda não sabem do Centro de Valorização à Vida. Né? CVV. Isso. Que em casos, como o Pércio falou, ninguém é uma ilha. Sempre vão ter pessoas ao redor. Só que caso você não consiga se abrir ou esteja muito difícil, é só ligar ou pode entrar no site que vai ter uma pessoa para ouvir, para acolher e para orientar. Porque às vezes, na hora do impulso, às vezes não tem ninguém em casa, ou não dá tempo de marcar com um profissional de imediato. Então tem um número, que é 188. É só ligar, que vão ter pessoas. Eu já liguei para saber se realmente funcionava. Ah, já fez o teste? Já fiz o teste e funciona. Eu entrei no site hoje antes de vir para ver se funciona. No chat também está funcionando. Então, assim... É muito importante que seja divulgado, porque às vezes tem pessoas que não conhecem o serviço. E o setembro todo está sendo voltado por conta do Centro de Valorização à Vida. E assim, e o custo é de uma ligação local, e no mês de setembro nem isso cobra. É totalmente gratuito. Então, né? Todos que estão lá são voluntários treinados, e é 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Tá sempre lá. E assim, e não precisa se preocupar, porque não precisa dizer nome, ninguém tá para julgar, né? Porque às vezes as pessoas ficam com receio. É o grande medo, Angra. Exato. É o grande medo das pessoas. Aí, olha, já tá o site lá, ó. Valdinei é ninja, falou aquilo, ele tá lá, ó, liga, tá aí na tela para vocês, ó. Tem e-mail, tem endereço, 188, tem chat. Tudo que a Angra estava falando, aí o Valdinei já pegou o site do CVV e já colocou aí na tela para vocês. Embora esse seja um mês de conscientização contra o risco de suicídio e as doenças mentais, nós, profissionais da saúde mental, estamos trabalhando o ano inteiro.
né? Eu acho que assim, essa grande movimentação é para que as pessoas entendam que isso é uma doença e que as pessoas precisam ser ajudadas e precisam ser compreendidas no seu sofrimento. Né? Mas nós estamos lá. Nós vamos continuar lá em outubro, em novembro, em dezembro, no ano que vem. Todos os meses são setembro para vocês, né? Todos os meses são amarelinhos. Só que esse mês a gente vem na televisão. Não, pelo menos eu até estava conversando com a Angra a respeito disso. Que eu falei para ela que o programa ele é bem diversificado e a minha ideia é de fazer toda sexta-feira o programa chama Panorama. Então eu tenho o Panorama Legislativo na terça, Panorama Empresarial na quarta e na sexta-feira sempre vai ser o Panorama Social. Tá? E esse lado do social é sempre levar, eu até falei assim, podia pegar as meninas da clínica, né? Eu falei assim, para vir falar de nutrição, porque a tua alimentação pode levar até talvez o psiquiatra, se for o caso, né? Dependendo da... Eu acho que uma coisa importante, quando tu tiver um tempo, convidar o pessoal do Narcóticos Anônimos e do Alcoólicos Anônimos. Eles fazem um trabalho fantástico também e ajudam muita gente. Eles mudam vidas. Sim, não, nós temos assim algumas instituições, tipo o Cerna aqui, né, que faz um trabalho fantástico, a gente em outras emissoras, na rádio propriamente, né, que era essa parte social, eles sempre e gostam de ir divulgar o trabalho deles, sente prazer em ajudar as pessoas. Né? Eu, como rotariano, entendo muito isso, porque ajudar quem precisa. Às vezes as pessoas falam assim, tá. E eu sempre brinco com isso. Eu sempre falo que eu me tornei, depois dos 50 anos, um ser humano muito melhor, que foi quando eu passei a fazer parte do Rotary. Porque eu não sabia que ajudar pessoas faz tão bem para você mesmo. É um negócio muito interessante. Vocês vivenciam isso porque vocês estão ajudando pela própria profissão. Né? Às vezes a gente está ajudando, levando informação, você está ajudando a pessoa. Mas não é um negócio que seja palpável, que você vê no dia a dia ou você não para mensurar, né? Mas é muito bom. Como dizia o Rockefeller, né, que ele foi mordido pela mosquinha da filantropia. E assim, Eduardo, a campanha acontece no mês de setembro. Cada mês agora tem uma cor, né? Vem outubro aí, já com a campanha diferente. Outubro é rosa, né? Exato. Por que o meu mês de aniversário é rosa? Sabe que eu trouxe para São Paulo? E assim, cada mês agora vem com a campanha diferente. Setembro está passando, só que nós, como o Pércio falou, acompanhamos isso diariamente e estamos convivendo com pessoas diariamente. Sobretudo, essa campanha, toda essa movimentação de profissionais, eu venho acompanhando alguns profissionais pela rede social que vem fazendo essa campanha brilhantemente. Principalmente aqui, eu quero elogiar o trabalho do CAPS, que trabalhou faz um trabalho fantástico. O mês todo. A Patrícia está à frente com palestra de conscientização nas escolas, órgão público, tudo. Então, assim, eles fizeram a campanha muito bonita, então acontecendo. Aliás, hoje estava tendo no Teatro Municipal, né? Exato. E toda essa movimentação por um único objetivo, a valorização à vida. Que possamos nos atentar a quem está perto, que possamos olhar para as pessoas com mais amor, com mais afeto, que através da campanha que a gente abra canais de escuta, uma escuta sem julgamento, uma fala sem crítica e que a gente acaba fazendo esse encaminhamento. E o mundo precisa muito disso, né? Nós falamos de globalização, dos problemas que vão florescendo e tal, e eu tenho uma opinião, eu acho o mundo atual muito impaciente. Eu acho que as pessoas, a capacidade de paciência das pessoas está cada vez menor. Discute-se por qualquer coisinha. Por política, então, nós estamos numa vertente que você não pode falar que... Vou dar um exemplo, porque eu discordo do que o presidente falou. Meu Deus do céu, eu acho que o lado da esquerda, aí vem o outro lado, você quase não pode ter opinião própria dentro do país a respeito das coisas, porque o nível de impaciência está muito grande, né? E a gente não precisa ser esse jogo sadomaso de explorador e explorado sempre, né? Exatamente. A gente pode levar uma vida mais leve. Isso é a opção das pessoas. Ouvir bastante, né? Conseguir conversar com as pessoas dentro do que a Angra estava falando aqui, né? Saber ouvir, poder falar e que a coisa flua nos canais de comunicação de uma maneira mais fácil, né? É isso. Passou a hora, olha.
dava pra gente ficar 3 horas conversando aqui. Não, assunto temos. Assunto nós temos, né? Eu tô até me clinicando aqui, depois da insônia, eu fiquei preocupado com aquilo. Doutor Pércio, eu agradeço muito, muito mesmo. Obrigado pelo espaço, é muito bom estar aqui, saber que chega dentro das casas das pessoas. É um prazer poder ajudar cada vez mais a comunidade. Tá. Doutora Angra, obrigado. Eu já falei para ela que eu falei assim, não é, nós estamos no Setembro Amarelo, mas eu vou te convidar para a gente falar de uma série de outras coisas assim, porque eu vejo, ela escreve, né? Coloca lá, aí vai pro site de um amigo comum que nós temos, que é o Dorli, ele tá sempre colocando, né? Fala, não, nós vamos pegar isso aqui, vamos falar sobre isso aqui lá. Mas a cadeira aqui é cativa para vocês. Sempre que fala assim, eu acho que eu tenho um negócio interessante para passar, vamos ligar, vamos conversar, que eu acho assim importantíssimo a gente melhorar a vida das pessoas. Agradeço muito a presença de vocês. Sexta-feira chegando, o pessoal que vai lá para a exposição. O Eduardinho aqui está saindo da televisão, mas vai trabalhar lá na Jags Solar, energia solar. Nós estamos com um stand lá. E vamos ver se hoje vai mais gente. Os 2 primeiros dias não teve tanta gente. Antes de ontem, acho que eu estive lá. Antes de ontem eu estive lá. Antes de ontem eu estava lá, estava com Sim. bastante pouca gente. Ontem melhorou um pouquinho. Tá? E vou fazer um H aqui para o meu amigo Juliano, do Boteco do Juliano, que tem um chopp de puro malte lá na exposição, no Boteco do Juliano que está montado lá. Valeu até os tapas que eu tomei por ter chegado tarde em casa ontem, tá? Mas é bom, geladinho, geladinho. Passa lá. Ó, Juju, ganha hoje na faixa pelo comercial, tá bom? Gente, muito obrigado. Segunda-feira o Panorama está de volta às 19 horas. Tchau, tchau. Promoção Mega Ofertas de Independência. Rede Mega Farma. Produtos com preços imbatíveis. Confira. Shampoo OGX 5,99. Desodorante Nivea Aerosol 7,99. Protetor solar Neutrogena Fator 70 54,99. Fralda Galinha Pintadinha Mega 29,99. Inalador Incoterm 99,90. Rede Mega Farma. É mega ofertas, mega atendimento, mega em economia. Avenida Norte Sul, em frente ao posto Modelo. Casa Esporte. Temos os melhores produtos existentes no mercado. Uma equipe de profissionais preparados na seleção do artigo que melhor se adapta às suas necessidades. Visite a nossa loja em Rolim de Moura e conheça a nossa vasta gama de artigos de pesca e esportivo. Casa Esporte. Telefone 3442-1063. A ouvidoria da Câmara Municipal de Rolim de Moura está sendo implementada de forma efetiva. As atribuições da ouvidoria são receber, examinar e encaminhar denúncias, reclamações, elogios, sugestões ou solicitações referentes aos serviços e atendimentos prestados à população por servidores e órgãos do poder público. É a população de Rolim de Moura, tendo voz na gestão pública municipal. Com quase 2 décadas na prestação de serviços, a Autoescola e Despachante Docar é referência no segmento de instrução automotiva. Com uma frota de veículos 100% nova, estrutura moderna e funcional e instrutores altamente qualificados. Possui os mais altos índices de aprovação nos exames de habilitação e isso em todas as categorias. A Docar fica na Avenida Norte Sul 5440 e o telefone é o 3442-6941. Autoescola e Despachante Docar. A diferença entre guiar e dirigir. Deputados estaduais em ação. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, agora que nós já sabemos o que são as emendas parlamentares, vamos conferir algumas situações em que elas ajudaram diretamente a população. Existem casos em que algumas demandas deixam de ser atendidas pelo orçamento do governo. E é nessas horas que as emendas fazem toda a diferença. Em Itapuã do Oeste foram adquiridos novos computadores e impressoras para melhorar o atendimento nas unidades de saúde. E também uma ambulância, que tem ajudado e muito. Não é mesmo, Luciene?